Fala, nação rubro-negra, saudação rubro-negra para todos vocês. Eu sou Ailton e eu estou aqui novamente na Urubuzada TV trazendo mais um vídeo. E dessa vez eu venho falar no tão sonhado estádio que o Flamengo sempre, os torcedores principalmente, sonhou. Foram um dos motivos de muita acusação que a galera falava com a gente. Mas apesar de tudo, o Maracanã, quando alguém fala assim, Maracanã é a casa de quem? É a casa do Mengão. Chegando em Brasília, de quem é o Mané Garrincha? É do Flamengo. Quem é que enche todos os estádios? Todo mundo tem lá, ó, o nome deles lá. Mas só que o único clube que enche os estádios do país todo é quem? É a gente, rapaz. É o Mengão. Então, agora vamos construir a nossa casa. Tá essa especulação que a diretoria do Flamengo se encontrou em uma reunião com os responsáveis lá na Caixa para fazer o financiamento de um terreno e da construção do estádio. Pelo que estão dizendo, o estádio vai ser praticamente a Xerox do estádio do Borussia Dortmund. Eu trouxe esse vídeo aqui de Fabrício Chica que ele explica direitinho a diferença entre o Maracanã e esse estádio do Borussia Dortmund, que é tecnicamente um estádio moderno e com capacidade para 70 mil torcedores ou mais e com capacidade de ampliamento, né? Então, vamos pro vídeo, vamos ver aí o que ele fala, o que ele explica aí. Valeu? Vamos pro vídeo. Fala, galera do Mundo na Bola, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, é importante pra gente, ajuda aí que a galera encontre esse canal, né? Tire a gente das profundezas do YouTube. A gente ia fazer apenas 5 episódios a respeito do estádio do Flamengo, mas agora um assunto fervendo, a possibilidade de negociação da área do gasômetro, e aí se falou inclusive de um estádio modelo que é o Signal Iduna Park, o estádio do Borussia Dortmund. Então a gente vai falar sobre isso, sobre esse estádio que a gente vem citando aqui nesse canal. Faz anos que a gente fala que esse estádio é sensacional, que deveria servir como exemplo. Então se liga aí, depois da vinheta a gente já vai falar de cabeça aqui tudo que a gente sabe sobre o Signal Iduna Park. A gente vai falar aqui do Signal Iduna Park, que é um estádio que a gente gosta bastante, né? Enfim, a gente já citou como exemplo. E tem várias coisas legais aqui, a gente vai dar uma geral primeiro, relembrar, se vocês não se lembram, tudo aquilo que a gente falou sobre o Signal Iduna Park, as coisas boas, as coisas ruins, as coisas que podem ser melhoradas, enfim. Vamos lá. O Signal Iduna Park é o estádio do Borussia Dortmund, né? Também é conhecido como Westfalenstadion em alemão. Meu alemão é podre, né? Vamos lá. É um estádio com capacidade de 80 mil lugares, 81 mil lugares. É o segundo maior estádio privado do mundo. Ele só fica atrás do Camp Nou e fica na frente um pouco maior em termos de capacidade do que o Santiago Bernabéu do Real Madrid. Aqui você está vendo lá no fundo a famosíssima Yellow Wall, e essa é uma configuração de jogo pela Bundesliga, né? Esse estádio não é um estádio que foi construído com essa característica. Na verdade, o estádio do Borussia é uma coxa de retalhos, são várias e várias reformas, sofreu várias reformas. Ele não foi desenhado dessa maneira, então tem alguns ajustes que foram feitos através dos anos para que acomodasse o futebol moderno, né? O futebol mais, né, atual. Olha só, primeiro a gente vai fazer, antes de falar aqui, fazer uma comparação, que você vai entender por que esse estádio é bom. Vou fazer uma comparação com o Maracanã. O Maracanã, a distância, se você senta lá na última linha de arquibancada até o gol é de 100 metros, ou seja, é um campo de futebol. Se você senta na última cadeira, você vai ter um campo de futebol até que você veja o gol do Flamengo, é muito longe. E a distância do gol até a arquibancada, na parte de trás, obviamente, na parte ali da linha de fundo, é de quase 30 metros. Se você fizer uma comparação da arquibancada do Signal Iduna Park, a arquibancada praticamente cabe inteira entre o gol e a arquibancada do Maracanã, como você pode ver aí. Esse triângulo vermelho mostra como seria, né, se você pegasse lá a arquibancada do Signal Iduna Park e colocasse no Maracanã. Outra coisa interessante que a gente pode comentar a respeito disso
é da distância, que não é só com o estádio do Borussia, por exemplo, esse aqui é o Bernabéu de Madrid, é um estádio muito mais vertical do que o Maracanã, e você, mesmo se sentando lá em cima, você ainda assim a distância é menor do que no próprio Maracanã, que não faz muito sentido, na verdade, né? Aqui no estádio do Borussia, novamente, essa comparação. Outra coisa importante é o seguinte, o Signal Iduna Park tem pouca área de manutenção, é um estádio simples, é um estádio pelas reformas, né? E a história é a seguinte, eu vou até contar a história. Você vai ver aí, a última reforma que fizeram foi essa ocupação dos cantos ali do estádio, que ajudou na parte acústica. Mas eu vou contar um pouco da história desse estádio. Na Copa de 74, que foi na Alemanha, a cidade de Dortmund não ia ser representada. Ou seja, esse estádio, na época chamava Westfalen Stadium, porque falava da região, né? O Westfália, que era uma região na Alemanha. Desculpa, minha pronúncia, eu não falo alemão, então. Enfim. Esse estádio, Dortmund não teria um estádio, só que Cologne desistiu de sediar os jogos, e a grana que ia ser investida no estádio lá do Colônia foi investido aqui para reformar o estádio, para aumentar a capacidade do estádio. Então esse estádio foi reformado. Em 1960 para 61, havia um projeto do novo estádio ali do Borussia, que seria um estádio olímpico, ou seja, teria uma pista atlética em volta do gramado e destruir, não seria o que é. Então, o estádio foi reformado na década de 50, na década de 70 foi reformado novamente para sediar a Copa do Mundo. Aí na década de 90 foi novamente reformado, e com o sucesso do time nos anos 90, nos anos 2000, que o estádio ganhou a configuração final. E a reforma final foi o segundo lance de arquibancada na parte central. Então é um estádio muito remendado, não é um estádio original, pensado, planejado. Agora um time que for desenhar, fazer um estádio baseado no estádio do Borussia, no Signal Iduna Park, vai pegar só as coisas boas e vai eliminar todos os problemas que o estádio tem. Mas eu queria mostrar mais uma coisa para vocês, que é o seguinte, mostrar imagens que a gente fez quando a gente visitou o estádio. Eu visitei o estádio 2 vezes. Eu fiz uma visita guiada, turística, e na tarde seguinte eu tive uma visita, essa para minha pesquisa, para a pesquisa universitária que eu faço, com o gerente de operações do estádio. Eu passei a tarde dentro do estádio, vi todos os detalhes da parte de manutenção, subi no telhado, na cobertura para ver os painéis solares, tem um monte de painel solar, e eu vou mostrar para vocês algumas das imagens que a gente fez nessa visita. Essa visita, ela é uma visita interessante, mesmo se você não gosta de futebol, porque tem algumas coisas muito legais no estádio, um dos pontos turísticos da cidade, então vale muito a pena. Então vamos dar uma olhada geral aí no estádio. A gente vai botar as imagens na tela, tenho certeza que você vai curtir. Vamos lá. Se a gente falar e começar a mostrar, pensar que o Signal Iduna Park fosse para o Flamengo mesmo, né, lá na região do gasômetro, você tem aí os aspectos da fachada principal, né, o acesso principal, ali onde fica a entrada do principal do estádio. Aqui é você entrando no gramado, acessando o gramado do Signal Iduna Park. E eu vou virar, assim que eu entrar, eu viro a câmera para mostrar a Yellow Wall, né? A Yellow Wall aqui vai estar no nosso lado esquerdo. Aqui seria a Yellow Wall, você viu a Yellow Wall. E aqui é o seguinte, olha a distância da linha de fundo para a Yellow Wall. A Yellow Wall está aí, você está vendo na tela, e aí você vê a linha de fundo. E aí pensa no Maracanã, compara com a distância do Maracanã. Aqui a gente vai ver as imagens de dentro, aqui um dos acessos para a Yellow Wall. Ali você vê a ocupação da parte do escanteio que eu fiz depois. Olha como é vertical, galera. E o segundo lance ali ainda é mais vertical. No fundo você vê uns painéis brancos ali onde está entrando a luz, que foram colocados na segunda etapa para ajudar a refletir o som. Aí você a visão da Yellow Wall para o gramado. A questão da simplicidade e eficiência, você vai ver que é um estádio extremamente simples, né? Esse aí é o acesso para a Yellow Wall, né? Uma escada, não tem nenhum segredo, ali você já vê a parte de fora. E aí, galera, é o seguinte, essa imagem de dentro do vestiário principal do estádio, ou seja, o vestiário do Borussia. Você vê como é simples, porque a filosofia do time,
a maneira pela qual o estádio foi planejado, é o seguinte: o espetáculo é dentro do gramado, todo o resto tem que ser simples e fácil de operar. E você tem uma visão geral, essas luzes é para manutenção do gramado durante o inverno, essa visita foi no meio do inverno europeu, você vê que não tem problema nenhum por falta de sol, enfim, isso tudo se resolve, não é nenhum problema muito sério. Então, por tudo que a gente está falando, galera, e considerando aquilo que a gente falou nos outros vídeos, você pode assistir os outros vídeos aí aqui no canal, esse é o episódio 6, tem 5 episódios antes para você assistir. O estádio do Borussia, o Signal Iduna Park, é um bom modelo, por quê? Porque a acústica é excelente. Acústica excelente quer dizer, o som da arquibancada chega no gramado com bastante altura. O estádio, a cobertura é desenhado, é planejado para que o som bata e volte ao gramado. Segundo, a distância do gramado para a arquibancada. Em algumas posições é o mínimo aceitável pela FIFA, se eu não me engano são 6 metros de distância. Ou seja, há muita pressão da torcida no time adversário. Isso gera o que a gente chama de estresse visual. Você vai pegar mais informações sobre estresse visual nos outros vídeos que a gente gravou aqui no canal. Mas o que é o estresse visual? É assim a perturbação, ali a dificuldade do jogador olhar para fora do campo para ter um relaxamento visual. E como o estádio tem arquibancada muito próxima do gramado, a arquibancada é super vertical, para o jogador ter esse alívio visual, ele precisa olhar para cima, precisa desviar, ele precisa mover a cabeça para cima, tirando a atenção do campo. Além disso, é um estádio simples, não é um estádio super requintado, é um estádio bastante simples. A área operacional, a área que não é diretamente envolvida ali com o jogo, os acessos, são todos muito simples, de muito pouco custo de manutenção. Isso faz diferença, porque se você tem 80 mil pessoas e o seu gasto é de 1 milhão, você tem um certo lucro. E se você tem um estádio para 80 mil pessoas, mas o seu gasto operacional, a manutenção, o quanto você gasta quando você não tem jogo é de 10 milhões, isso impacta na conta. Imagine isso por 30 jogos durante o ano, por 30 anos. Isso é uma fortuna. E o Signal Iduna Park é muito simples. Então, tudo isso somado faz com que o Signal Iduna Park seja um grande exemplo. Mas nada supera o que foi feito na Yellow Wall. Na configuração para jogos da Bundesliga, são 24 mil lugares, são 24 mil torcedores em pé, muito próximo do gramado, fazendo toda a pressão possível, já que a arquibancada é desenhada e sua cobertura é projetada para que o som dessa multidão chegue no campo. Então, por tudo isso, a pressão que esse estádio exerce nos times adversários, inclusive algumas coisas relacionadas com custo, já que não é um estádio caríssimo, um estádio simples, pode ser inclusive simplificado, é sim um grande exemplo que o Flamengo deveria seguir. E a gente falou aqui no canal, faz anos que a gente fala, não é novidade para você que é fã aqui do Mundo na Bola. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Aqui teve imagens exclusivas, a gente visitou. Você não vai encontrar material melhor sobre estádios do que você encontra aqui no Mundo na Bola. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê aqui. Porque aqui, futebol é muito mais que esporte, futebol é cultura. É impossível você amar o seu clube sem amar o futebol. É isso aí, galerinha. Eu sigo bastante esse canal desde antes de estar aqui na Urubuzada TV. Vocês que quiserem curtir o canal, os créditos aí desse vídeo é tudo para Mundo da Bola, que é um canal top, que eles vão a fundo mesmo do conteúdo para levar até você. Então, eu venho aqui dizer para vocês que, rapaz, o Flamengo fazendo um estádio desse aí, meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa, viu? Vai virar o verdadeiro inferno no Brasil. Qualquer clube que jogar nesse estádio do Flamengo vai saber o que é realmente o verdadeiro inferno, com mais de 40 milhões de torcedores lá dentro. Eita Jesus! Vai ser título atrás de título, viu? Então é isso aí, nação. Deixe seu comentário aí, se inscreva, ative os sininhos, deixe seu like, comente aí sobre o estádio, o futuro estádio que o Flamengo vai construir. Vamos pensar positivo, né? Que vai dar tudo certo, para que a gente possa estar chegando firme lá. Valeu? Um grande abraço para vocês e fui!